Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Vamos então tomar os nossos lugares para começar os nossos trabalhos. Temos connosco, como nossa convidada, a senhora arquiteta Filipa Roseta, que se encontra aqui a propósito de um requerimento aprovado, que foi apresentado pelo Chega, sobre, eu vou dizer, a lei dos solos, que é mais simples de referir. Senhores deputados, a senhora arquiteta tem uma limitação de tempo, e, por força dessa limitação de tempo, aquilo que eu sugeria à Comissão, se estivessem de acordo, era a eliminação da segunda ronda. E, portanto, faríamos só a primeira ronda, penso que já tem muito tempo disponível, de qualquer das maneiras, extraordinariamente, em face desta circunstância com que a nossa convidada aqui se apresenta. Portanto, se estivermos de acordo, vamos começar os nossos trabalhos. Quem inicia é o Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Marta Silva, que dispõe de 5 minutos mais um de bónus. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um agradecimento especial à arquiteta Filipa Roseta por ter aceito este nosso repto e inicio esta intervenção fazendo uma referência àquilo que entendemos que deve ser o papel do urbanismo. Deve ser mais que uma ferramenta técnica, deve ser moldado, sobretudo, pela responsabilidade ética, porque estamos a moldar cidades e estamos a moldar o futuro e a qualidade de vida de comunidades inteiras. E esta lei dos solos, esta recente alteração, que simplifica a reclassificação de solos, tem um objetivo claro de ampliar a oferta de habitação, mas suscita preocupações que foram amplamente debatidas por várias entidades que já ouvimos. E o Grupo Parlamentar do Chega reconhece o mérito do princípio da proposta, mais possibilidades, mais oferta, mais agilidade para responder às necessidades de cada território e, cumulativamente, pressionar preços de venda para valores que sejam efetivamente acessíveis. Porém, detectámos algumas fragilidades e, por esse motivo, entendemos que deve ser feito um esforço construtivo para que o diploma possa ser melhorado de forma a não comprometer nem o desenvolvimento urbano sustentado, nem a transparência e que possamos efetivamente alcançar preços que são acessíveis, efetivamente acessíveis. Os diversos intervenientes já se pronunciaram e alertaram para os riscos associados à falta de critérios claros e à concentração de decisões exclusivamente a nível municipal. Na generalidade, todos questionam a transparência, o impacto efetivo nos preços finais e as consequências ambientais. Por outro lado, vozes como a do Ministro da Coesão Territorial, que ouvimos ontem, defende que esta lei vai reduzir, sem dúvida, ele garantiu-nos que os preços vão reduzir, vai haver mais oferta e, só por si, per si, os preços tendem a baixar, sem nunca comprometerem áreas consideradas sensíveis. Em Lisboa, apesar da ausência de solos rústicos, a experiência do município em gestão habitacional e planeamento urbano torna a visão da arquiteta enquanto vereadora, com o pelour da habitação, essencial para este debate e assim gostaria de ouvir sobre 3 pontos. Sobre o primeiro ponto que eu queria focar era o conceito de valor moderado versus a capacidade financeira real das famílias. E segundo um estudo de uma entidade que aqui ouvimos, que foi a Rede H, o conceito de valor moderado, tal como está espelhado na lei, vai permitir que a maioria dos municípios, 95% dos municípios, possam praticar valores por metro quadrado construído superiores à média do território em si, do município em si. Ao mesmo tempo, Lisboa, este estudo apontou que apenas 16% das famílias, portanto as mais ricas, é que poderiam ter efetivamente capacidade financeira de adquirir estas habitações que resultem destas transformações de solo, sem ultrapassar a taxa de esforço dos 35% que se considera razoável. O mesmo estudo também apontou que em nenhum município do país, portanto, em 0 municípios do país, uma família mediana, com rendimentos medianos, terá capacidade para conseguir um crédito para adquirir uma habitação de valor moderado sem comprometer a taxa de esforço. Então, pergunto, sobre este ponto, considera que este conceito, tal como está definido, pode efetivamente aumentar a acessibilidade habitacional ou não deveríamos estar
a legislar já com preços estabelecidos, por exemplo, para habitação a custos controlados. O segundo ponto que eu queria focar nesta intervenção é o impacto no planeamento local. E a Associação Nacional de Municípios Portugueses, também tivemos a oportunidade de ouvir, e outras alertaram para a falta de articulação da lei com outros instrumentos municipais de gestão, nomeadamente as estratégias locais de habitação. No seu entendimento, como é que estas autarquias, sobretudo as mais pequenas e com menos recursos técnicos, podem melhorar a coordenação ou a compatibilização da aplicação desta lei com os instrumentos que já têm ao dispor de gestão do território? E que tipo de apoio técnico e ou financeiro deveria ser previsto também para capacitar então estas autarquias de menor dimensão e menores recursos a aplicar esta lei de forma consciente? Por fim, transparência e critérios técnicos. Outra fragilidade do diploma que foi identificada e tem a ver com o poder discricionário local. Portanto, as decisões de reclassificação são exclusivamente baseadas em deliberações das Assembleias Municipais propostas pela Câmara e aqui pode abrir espaço a influências externas ou pressões indevidas. A pergunta, Sra. Deputada, por favor. Sim. Para finalizar, a última questãozinha, e embora nós tenhamos consciência que o poder local deva ter autonomia, porque é quem melhor conhece o território, como é que podemos evitar que esta lei conduza a decisões inconsistentes ou até mesmo a casos de favorecimento? Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Vez da Sra. Arquiteta responder. Sra. Arquiteta, faz favor, são 5 minutos. Bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui e à Arquiteta Marta Silva, Sra. Deputada Arquiteta Marta Silva, também para estas perguntas. E eu vou falar também muito no âmbito de ser, e vim também muito no âmbito de ser Presidente da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, e é nesse âmbito, depois de ter ouvido outros conselhos, que vou fazer estas comunicações. Primeiro ponto, que é o mais importante para mim, que eu acho que isto tem mesmo que acontecer, que é aquela última que disse a transparência do escrutínio, como é que nós garantimos que não vamos fazer uma coisa completamente errada. Ora bem, a lei como ela estava, antes do Mais Habitação, portanto, isso foi alterado pelo Mais Habitação, do Partido Socialista, antes disso, a lei como estava, obrigava a 4 níveis de escrutínio. O escrutínio dos serviços municipais, o escrutínio do poder político municipal e depois os serviços nacionais e o poder político nacional. Portanto, podia-se fazer exclusão de tudo, de rústico para urbano, de REN e de REN, tudo podia ser feito, mas tem 4 níveis de escrutínio. Ora, estes 4 níveis de escrutínio são a única maneira de termos, de facto, isto sem perder o controle do território e têm que voltar. Saíram no Mais Habitação, continuam fora nesta alteração e têm que voltar. Isto é muito simples. Como é que se faz esta alteração? A professora Fernanda tem que eu vou-vos dar a alteração para ser até mais fácil, para terem nas vossas mãos o poder de fazerem a alteração, é introduzirem a conferência procedimental no 72B. Portanto, o artigo 72B precisa de ter lá uma coisa que é a conferência procedimental de todas as agências que se têm que pronunciar sobre as alterações, principalmente sobre as exclusões da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. Ou seja, no fundo, o que já tinha aparecido com Mais Habitação era que bastava ser habitação para ser uma deliberação municipal. Ora, nós estamos a pedir aos municípios para se pronunciarem agora sobre reservas nacionais. Então é o município que se tem que pronunciar sobre a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional? Não faz sentido. A única maneira de haver transparência, não se enganem, e de não haver falhas, de não haver escrutínio, de não haver nada do que por aí vai, é ter estes 4 níveis de escrutínio. Tem que haver. Portanto, tem que haver no 72B uma aprovação das entidades competentes que gerem da APA e CNF, tem que haver o parecer deles quando for para excluir territórios da REN e da REN, Reserva Ecológica e Reserva Agrícola, e tem que haver um parecer não vinculativo que seja para alterar só o rústico para o urbano. Portanto, isto é uma coisa muito pequenina, mas eu estou a ser muito focada porque temos pouco tempo e isto tem que aparecer na lei. Portanto, isto é uma coisa que abriu e que piorou com Mais Habitação, porque a lei original, que foi feita no governo de Passos Coelho, como sabemos, não é, 2014, 2015, obrigava a estes 4 níveis de escrutínio. Com o Mais Habitação, o Partido Socialista abre a porta, a senhora ministra, ex-ministra que ali está, abre a porta para poder fazer isto só por deliberação municipal.
não pode ser. Já na altura disse que não e agora continua a dizer que não, aqui em toda a coerência com aquilo que disse na altura. Não pode ser. A habitação não pode ser o pretexto para destruirmos o território nacional sem estes 4 níveis de escrutínio. Eu até digo isto, estes 4 níveis de escrutínio são em defesa dos funcionários municipais e dos autarcas municipais, porque estamos a pôr nos ombros deles uma responsabilidade que é nacional. Estes terrenos, e toda a gente, sem ir muito longe, percebe que tudo o que é litoral, da área metropolitana de Lisboa até ao Algarve, imaginem a linha litoral, área metropolitana de Lisboa até ao Algarve, que tem uma pressão global. Nós temos funcionários municipais que ganham um pouco mais de 1.000 euros a tomar decisões que vão aumentar o valor do terreno em 1 milhão à vontade. Não pode ser, não é justo. É que não é justo. Não é que eles sejam corruptos, porque não são. É gente completamente ética, idónea e está a fazer o melhor que pode. Mas estão a fazer o melhor que podem e tomam decisões que podem variar a propriedade de alguém de 0 para 1 milhão. Não pode ser, é injusto para eles, é injusto para eles. Eu estou a fazer a defesa do funcionário público que não pode ter esta responsabilidade aos ombros, estou a fazer a defesa dos autarcas municipais que não podem ter esta responsabilidade aos ombros. Portanto, eles podem pedir, podem pedir, porque têm uma visão muito clara para o seu território, mas o poder político nacional e os serviços técnicos nacionais têm que validar a decisão. E eu digo-vos, isto é a única maneira, não há mais nenhuma, portanto, não vale a pena inventar. Portanto, ponham agora no 72B, se faz favor, a sério, senhores deputados, está nas vossas mãos, uma linhazinha a dizer conferência procedimental, que é o que já está no 72A, agora na lei. E esta conferência procedimental vai obrigar a CCDR a chamar a APA, o ICNF, etc., a pronunciarem-se. E o parecer da CCDR vai ser vinculativo se for para exclusões da REN e da REN, portanto, da Reserva Agrícola e da Reserva Ecológica, e não vinculativo se for só para solo rústico e urbano. Pronto, aqui tudo bem. Se for assim, estamos bem. Se não for assim, estamos mal, como já estávamos mal no mais habitação. A habitação não pode ser o pretexto para isto. Isto é muito simples, é uma linha. Portanto, peço-vos, em nome da defesa do território, da defesa dos funcionários públicos municipais, da defesa dos autarcas municipais desse país todo, que depois vão ser responsabilizados legalmente pelas suas decisões, em defesa de todas estas pessoas, metam lá essa linha. Não é complicado. A transparência fica resolvido e até fica melhor do que eu gostava com mais habitação. Relativamente ao valor, vai ou não vai baixar o valor? Também isto é muito fácil de perceber que nenhum valor no nosso território devia referir-se à mediana, porque o nosso território, pequenito que seja, tem zonas onde a habitação não vale o custo da construção. Ou seja, eu construo uma coisa a 1.200 euros por metro quadrado e não a consigo vender a esse preço. No dia em que ela está construída, o preço de venda é 800 euros por metro quadrado. Que isso é que é dramático, são os territórios em desertificação, são os territórios ao abandono. O litoral, mais uma vez, a área metropolitana de Lisboa até ao Algarve, portanto, por ali, Costa Alentejana até ao Algarve, tem uma procura global. Procura global, território nacional. Portanto, se eu construir todo o litoral, não responde à procura global. Nós temos americanos, chineses, franceses a comprar o nosso território. Não há esta ideia de que nós aumentamos a resposta, a oferta na linha litoral. Vamos baixar os preços? Não existe. Quer dizer, não existe. É uma fé. É uma fé, mas quer dizer, vejam o que é que se está a passar, não é? Portanto, ou seja, percorram a costa litoral e vejam o que é que se está a passar, não existe. Portanto, porquê? A lei da oferta e da procura funciona, mas a procura é global. É global, o território é pequenito. Portanto, não há como, é um bocadinho como Nova Iorque, se vocês se imaginarem, para perceberem bem o filme. Quanto mais se constrói Nova Iorque, mais caras as casas são. Porquê? Procura global, território. Portanto, este é o problema das cidades que entram no mercado global. E as nossas cidades, desde 2017, claramente, foi aí o ponto, 2017, 2018, 2019, entraram no mercado global. Quem nos procura não é a procura nacional. A partir daí, não há como dar resposta à procura e dizer que as procuras vão baixar porque vamos construir mais. Não há como. Portanto, ou seja, o que é que eu aconselho para este novo conceito? Das duas, uma, ou voltam à habitação de custos controlados, concordo, ou então retira-se a ideia da mediana nacional. Não pode haver medianas nacionais. Nenhum valor se pode referir à mediana nacional, porque o território é totalmente assimétrico. Totalmente assimétrico. Portanto, a mediana nacional, desde estes últimos dias, há muitos estudos sobre isto, que dizem que, obviamente, 95, acho que só 3 concelhos é que beneficiariam disto. Não, portanto, há aqui qualquer coisa... E depois com outro dado que a senhora deputada também disse, que é
De facto, pronto, agora vão para as próximas. Guarde-se, porque tenho mais intervenções e, portanto, tenho a oportunidade. Agora é a vez do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado, faz favor. São 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Arquiteta Filipa Roseta e dizer-lhe que é um gosto revê-la aqui. Tivemos o gosto de a ter connosco aqui como colega deputada na Assembleia da República e, ainda que em bancadas diferentes, tivemos a oportunidade também de construir algumas coisas em conjunto e de alguns temas também importantes. Bom, agradecer a presença e sendo a Sra. Arquiteta também vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e tendo Lisboa sendo, enfim, um dos casos onde o processo de habitação se sente de forma mais intensa, a primeira pergunta que lhe coloco, embora seja relativamente pública, mas que não posso deixar de colocar, é se esta lei tem alguma aplicabilidade ao caso da cidade de Lisboa, se esta lei vai ter algum contributo positivo para o problema da habitação no caso de Lisboa. Nós, entretanto, neste processo, temos vindo a ouvir várias entidades e temos também tido a oportunidade de, no espaço público, de conhecer a opinião de diferentes entidades. Foi o caso de mais de 600 especialistas que já se pronunciaram numa carta aberta criticando esta proposta de lei do Governo. Também da Rede H, que aqui já foi citada, daquilo que é a sua posição muito crítica, nomeadamente no que diz respeito aos preços. Ao Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que também critica esta proposta. À Zero, que aqui teve também. A própria ANMP coloca questões relativamente àquilo que diz respeito à contiguidade. É um tema que coloca de forma particular, mas também alerta para outros riscos de sustentabilidade. A própria Ordem dos Arquitetos também alerta, e nomeadamente naquilo que diz respeito à violação de alguma legislação em vigor. A Sra. Arquiteta Helena Roseta também aqui esteve presente e que também foi bastante crítica relativamente a este diploma. A Associação Portuguesa de Urbanistas. Portanto, digamos que pessoas que estudam e que acompanham, e técnicos e especialistas há muitos anos, e, portanto, com base em conhecimento técnico e científico, têm sido bastante críticos relativamente a esta proposta. E, por isso, é também muito útil termos lá aqui, também em condição não só de vereadora, mas como presidente de uma associação na área da habitação, para nos dar o seu testemunho. E a primeira questão, para além daquela que referi em relação a Lisboa, é se de facto acha que esta lei, tal qual ela está, vai ter de facto um contributo relevante para resolver o problema da habitação em Portugal, que, como sabemos, no passado, o programa Mais Habitação teve uma ambição e avançou muito naquilo que foi a direção de tentar resolver o problema da habitação e traduziu no PRR, que é, aliás, a segunda maior rúbrica financeira de resposta para a habitação e, portanto, foi-se consequente e muito mais haveria para fazer. Mas esta lei era a primeira pergunta, se acha que tem um contributo relevante ou não para o problema da habitação. O segundo tema diz respeito à contiguidade. Se, de facto, nós não corremos aqui riscos para a dispersão daquilo que é a construção e, com isso, termos também aquilo que é um aumento dos próprios custos públicos relativamente, para além da dispersão na paisagem e dos impactos paisagísticos. O terceiro diz respeito ao preço. Aqui também já foi dito anteriormente, aqui o próprio público faz manchete desse tema, quando diz que a nova lei permite venda de casas a preços acima do mercado em 95% dos municípios. Esta é a manchete de há dias do público e que se baseia com base nos dados do INE. Agora mesmo a Sra. Arquiteta falava que é um ato de fé, pelo menos foi esse o registro que eu registrei, acreditar que esta lei pode diminuir os preços e, portanto, esta era a terceira questão. Por fim, se não temos aqui também riscos de desordenamento do território, de impacto paisagístico, nós temos recursos naturais que são únicos, limitados e que são também a base de muitas das nossas atividades em Portugal, desde atividades agrícolas, desde atividades turísticas, e a preservação da paisagem é a base de sustentação de muitas dessas atividades. E, portanto, pergunto-lhe também se nós não teremos aqui riscos ao nível do desordenamento do território e de impactos paisagísticos relevantes com esta lei, nos termos em que está feito. Por fim, falou-nos na questão da transparência e do escrutínio. O diploma aponta que também as Assembleias Municipais terão aqui um papel de aprovação. E o que eu pergunto é se considera que as Assembleias Municipais estão capacitadas também dos meios técnicos, logísticos, para dar a resposta àquilo que possam ser os vários processos que entrem para efeitos de validação relativamente aos processos que venham a entrar de transformação de solo rústico
para urbano e de toda a dimensão que pode aí associar. E eram estas questões que lhe deixava e bem acha também pela sua presença. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Para responder à Sra. Arquiteta, com 6 minutos que dispõe, faz favor, Sra. Arquiteta. Agradeço as perguntas ao Sr. Deputado Nuno Fazenda. É bom ficar claro que é muito importante esta alteração, porque isto que aqui está é melhor do que o mais habitação. É importante que fique claro isto. Portanto, tem que haver uma alteração. O mais habitação é que abriu esta porta. Portanto, não pode ficar como está. Ainda por cima tinha um problema gigantesco, porque na linha, no ponto 9 do 72A, dizia que era habitação pública e habitação. Não sei se um erro, um buraco, o que foi, aquilo já estava para toda a habitação. Portanto, tem mesmo que haver uma alteração ao que está do mais habitação, porque isto é melhor do que o que está em termos de ordenamento do território. Isto eu não tenho dúvidas. Eu acho é que tem que ser aqui ajustado para conseguirmos defender, de facto, o ordenamento do território. Portanto, o ajuste que tem que ser feito, e sem dúvida, volto a repetir porque este é muito importante, é pôr a conferência procedimental no 72B. Não é complicado, exatamente como está no 72A, põe no 72B, para não serem só os serviços municipais a ficarem com a responsabilidade destas alterações. Mas isto é importante fazer porque o mais habitação abriu para toda a habitação. Portanto, está lá para toda, não era só para a pública, era para toda, já cá estava. E com um desordenamento total, e aqui, apesar de tudo, obriga a unidades de execução, que são um instrumento, agora voltando um pouco à pergunta anterior, um instrumento de execução territorial que é muito mais simples e que tem que ser, e que pode controlar o crescimento do território. Portanto, isto é importante que fique claro e, portanto, se critiquei o mais habitação nesse ponto de facto, permitir que os serviços municipais façam estas alterações sem a tal dupla verificação, volto a criticar, enquanto isto ainda acontece, porque, em coerência com o que disse à anterior alteração, e acho que isto tem mesmo que ser feito, porque não está bem o que está. Portanto, tem que haver uma alteração, ainda bem que o Governo abre esta porta. Tem que ficar bem feita já agora. Portanto, e é isto que nós estamos todos aqui a tentar fazer. Tem que ficar bem feita. Sobre a questão da continuidade, isto é muito importante até por causa da habitação agrícola. E aqui vou dizer outro ponto, a habitação para fins agrícolas. Portanto, que é a única que nesta alteração pode não ter continuidade, ou seja, pode ser solta e já pode aparecer em qualquer sítio. Esta aqui, aqui onde nós podemos salvar aqui a prevenção, eventualmente, desta porta aberta também, é garantir que tem que haver a tal fundamentação que já estava no anterior e que foi retirada a fundamentação para poder fazer crescer os perímetros urbanos para haver mais habitação. Isto é muito, e acho que isto é mais outro ponto que tem que ser feito, portanto, a habitação agrícola é um drama enorme, também no anterior governo, com a resolução do Conselho de Ministros, na altura do Ministro Matos Fernandes, abriu-se uma coisa que era, podia haver contentores espalhados pela paisagem para haver coisas que não eram habitação, tinha 4 adultos num quarto, não é habitação, fura todos os regulamentos, e eu visitei alguns, não sei se vocês já visitaram, quer dizer, e eu sinceramente prefiro que seja habitação do que aquilo, não é? Todos preferimos que haja habitação em condições dignas para quem está a trabalhar os solos agrícolas, do que as pessoas sejam enfiadas em contentores. Portanto, fora de tudo, num sítio que nem sequer se pode chamar que é habitação. Portanto, é melhor que seja habitação, mas tem que ser fundamentado. Odmira aqui é o clássico, não é? Odmira é o grande concelho que triplicou a população por causa das questões agrícolas e tem os perímetros urbanos muito fechados, não pode ser. Nós temos que abrir os perímetros urbanos e se calhar temos que fazer perímetros urbanos do outro lado, não há drama nenhum, não há problema nenhum. Agora, tem que ser fundamentado. Porquê? Porque se não for fundamentado, portanto, toda aquela argumentação de retirar a fundamentação ou dizer que é fundamentação sumária, tudo isso tem que ser mesmo fundamentado. Porque senão isto claramente pode haver perversão em que de repente há trabalhadores agrícolas em todo o lado. Ou seja, nós estamos a tentar responder aos agricultores que realmente precisam disto, às pessoas que de facto precisam de habitação digna para as pessoas que estão a trabalhar o terra, e em vez disso, se não pusermos a fundamentação muito sólida desta expansão, nós estamos, de facto, a abrir para todos os outros que vão fazer casas por aí fora e dizer que é para trabalhadores agrícolas. Portanto, e aí, então, temos uma visão do território completamente dispersa, não é? Em vez de ser com uma consolidação. Portanto, a visão da lei do Governo Passos Coelho era que os perímetros urbanos tinham que ser controlados e reabilitados. Isto era a visão que está completamente em linha com tudo o que são os princípios da sustentabilidade do território. Esta era a visão da lei de 2014 e do regime de 2015. Esta visão começou a ser destruída com mais habitação e agora temos que tentar voltar atrás, mas não é proibir o crescimento, porque quando há crescimento económico, há crescimento económico, tem que haver crescimento urbano, não há dúvida nenhuma, mas tem que ser fundamentado. Tem que ser fundamentado e, mais uma vez, vou repetir, tem que existir os 4 níveis de escrutínio. Não podem pôr isto na decisão municipal, porque é muito, não é porque eles não sabem, claro que sabem, mas se enganam, se há um problema, se não sei o quê, a responsabilidade toda é do técnico municipal.
toda. Isto nem é justo pôr isto nas mãos de uma pessoa. Não é justo. Não é justo. Não ganham para isso. Honestamente, não ganham para isso. Portanto, tem que haver os 4 níveis de escrutínio. Sempre. Não, o que desapareceu no bairro de habitação tem que voltar. Pode-se alterar, podem ser só pareceres não vinculativos, se for de rústico para urbano. E pronto, eu vou passando várias vezes esta mensagem, porque esta aqui eu acho que é simples de pôr lá, a conferência procedimental no 72B. E fica resolvido, e não temos este drama de andar os municípios sozinhos a fazer. Sobre se isto vai ter impacto para Lisboa. Lisboa não tem nenhum impacto, não é, nestes territórios, mas vou levantar aqui a outra questão, que é a disponibilidade de sol. Toda a gente diz que não há sol. Portanto, também estes estudos todos provam que a área metropolitana de Lisboa tem 50% de sol urbano disponível. A área metropolitana, que é a área de mais pressão, por construir. Só Lisboa tem uma capacidade de construção ainda dentro do seu PDM de 38 mil fogos. E agora, qual é que é o problema? É que metade destes são públicos. Portanto, a Voz de Lisboa, que tem sido a nossa guerra desde o primeiro dia do Presidente Carlos Moedas, é conseguir, de facto, que os solos públicos venham servir as populações. E isso é que é o grande drama nacional. É o solo público que não está a ser aproveitado. E este drama é que tem que ser respondido. Vejam lá bem, só em Lisboa, portanto, das 38 mil casas que se podem construir, de acordo com o Plano Diretor Municipal de Lisboa, 13 mil são em solos públicos. Em Lisboa, no Conselho de Lisboa. Portanto, temos nós, o poder público sentadito em terrenos, quando as pessoas estão a precisar dele. Não pode ser. Isto é que não pode ser. E isto aqui, o que é que este Governo já fez e muito bem? E isto é que é importante sublinhar. Para além dos 26 mil que já estavam aprovados para o PRR, aumentou pela resolução do Conselho de Ministros para todas as 58 mil respostas que as câmaras tinham apresentado. E vai pagar todas. Duplicou de 2 mil milhões para 4 mil milhões aquilo que vai ser o investimento em habitação pública. Esse é que é a grande revolução, esse é que é o grande caminho, e isso foi logo muito bem no primeiro ano do Governo. Esse é que é o caminho e esse é o único, neste momento, que nós podemos fazer para conseguir garantir que temos habitação a custos controlados. E os municípios, em vez de estarem a competir uns com os outros, o Governo diz, não, vamos fazer todas as soluções. Essa foi a decisão mais importante, significativa, que vai de facto melhorar o acesso às famílias. Portanto, esse é o caminho. E, acima de tudo, o solo público tem que estar disponível para as pessoas. Portanto, em Lisboa, o grande tema é o solo público disponível. E o solo público disponível tem que ser feito desta maneira. Outra medida que eu também peço para Lisboa, que eu espero que saia mais cedo ou mais tarde, é conseguirem fazer, reforçar, ajudar, seja aos programas de cooperativa, seja aos programas de parceria público-privadas, porque isso é fundamental, que fala-se disto há não sei quanto tempo, mas acaba por não haver, já no anterior Governo se falava, e acaba por não haver. E nós temos terrenos disponíveis para fazer isto, estamos a tentar fazer isto em Lisboa também. Portanto, no fundo, o que é o conceito aqui? Nós temos solo público para fazer muita habitação, estamos a construir muito com esta resolução do Conselho de Ministros, falta para aqueles que nós não conseguirmos um apoio para conseguirmos ter parcerias público-privadas a fazer. Nunca é só uma coisa, é sempre tudo. Então, a habitação só se resolve com a orquestra toda a tocar. Não é só com o público, não é só com o privado, toda a gente tem que tocar no problema da habitação, porque senão, se for só um caminho, nunca funciona. E, portanto, vamos tentar toda a panóplia de soluções. Por isso, aí é que vai ser a solução de Lisboa. E Lisboa tem terreno público. O terreno de Lisboa é o Conselho. E público não é só da Câmara, porque a Câmara está a correr desde o primeiro dia para fazer isto nos nossos. É em tudo o que são os terrenos do Estado. Em tudo o que são os terrenos dos vários ministérios que andam por aí na cidade. Os hospitais vão ficar vazios quando for para o grande hospital de Lisboa. Portanto, aí é que vamos resolver o problema de Lisboa. Muito bem. Sr. Arquiteta, vai intervir o Sr. Deputado João Vale Azevedo pelo PSD. Sr. Deputado, 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, a nossa convidada, a arquiteta Filipa Roseta. O PSD está naturalmente aberto a propostas que permitam melhorar o decreto-lei em apreço, mas parte do princípio que há um problema gravíssimo de falta de oferta. Eu não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre preços e sobre a consequência da maior oferta nos preços. Acho que essas perguntas serão melhor respondidas, enfim, não por uma arquiteta, por pessoas com outra competência. E acho que nem é boa ideia, por vezes, os arquitetos meterem-se nessa discussão. O PSD parte do princípio que é necessário um aumento muito significativo da oferta, provavelmente centenas de milhares de fogos nos próximos 10 anos, na próxima década. E também partimos do princípio que
ou somos favoráveis a um crescimento harmonioso das malhas urbanas. Quer dizer, não somos favoráveis ao crescimento caótico das cidades, enfim, que em muitas regiões foram crescendo ao longo de caminhos de cabras. Isto foi o nosso desenvolvimento urbano. O PSD rejeita essa visão. Queremos a consolidação das malhas urbanas existentes, permitindo o seu crescimento harmonioso, plasmando eventualmente requisitos de contiguidade, de forma a dar alguma densidade ao requisito de consolidação e coerência que está já referido no decreto-lei. Portanto, todos estes aspectos devem ser o nosso ponto de partida, não é? Abertura a melhoramentos, sem descurar a necessidade de um aumento muito significativo da oferta. Agora, assumimos também, e queria aqui pedir a sua opinião, que há uma grande responsabilização das autarquias. É verdade. Enfim, houve referências a um entorce que este decreto-lei poderia configurar. O PSD não tem problema nenhum em referir que este pode ser um entorce total, no sentido em que responsabiliza os executivos camarários. Nós percebemos, eu percebo o seu ponto dos 4 níveis de fiscalização. Agora, temos de ver como é que funciona o enquadramento atual normal de revisão de um PDM. São anos. Há um fluxo, há uma pressão do lado da procura, e quando o PDM, finalmente, passados 5, 6, 8 anos, está revisto, as condições já são outras. As condições já mudaram completamente e há uma inoperância absoluta em fazer face à pressão do lado da procura. Portanto, temos que ir para o outro extremo, ter só as autarquias a decidir neste regime excepcional? Talvez não. Podemos, enfim, discutir formas. Agora, eu devo dizer que, por princípio, não podemos rejeitar, isto é uma mudança de paradigma que o país tem que perceber, que sem responsabilização, sem decisões, nada se vai fazer. Porque há a tentação, e senti isso um bocadinho na sua intervenção, de diluir a responsabilidade por várias entidades, com pareceres vinculativos, não vinculativos, com conferências procedimentais obrigatórias, já agora, expeditas, não é? Mas tem de se evitar que ninguém assuma a responsabilidade. E hoje em dia, em Portugal, a resposta mais simples de qualquer estrutura do Estado, seja nas autarquias, seja uma APA, seja o ICNF, seja quem for, seja a CCDR, a resposta mais fácil para não ter chatice é dizer não. Não. E, portanto, o PSD assume claramente que é preciso responsabilização. E está, sim, a dar mais responsabilidade às autarquias. E por isso lhe pergunto, se não considera que o status quo atual é desequilibrado, no sentido de pôr demasiados entraves, se considera que é possível termos um arranjo um pouco mais eficaz, mas que responsabilize, e, finalmente, se confia na capacidade dos nossos autarcas, recorrendo também a técnicos especializados, recorrendo a quem considerarem que devem recorrer. Nada disso é impeditivo, não é? Quer dizer, este regime não impede que uma Câmara com menos capacidade técnica recorra à APA ou recorra à CCDR para ter um parecer mais fundamentado. Não é? Isso é possível. Mas, enfim, o que lhe pergunto é duas coisas. Se considera que é preciso uma maior responsabilização também das autarquias, de modo a que os processos aconteçam, e segundo, se considera que o panorama hoje em dia, em termos de capacitação técnica das autarquias, se compara com o que existia há 20, 30 anos, quando assistimos a vários, enfim, desastres de crescimento urbanístico que todos eventualmente hoje em dia, com os olhos de hoje, rejeitamos, mas também devemos reconhecer que houve uma grande evolução a nível das autarquias, da exigência também dos próprios municípios face a esse crescimento urbano desordenado. São as minhas questões. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, estão colocadas e a Sra. Arquiteta então agora tem a oportunidade para responder. Faz favor, Sr. Arquiteta.
Bom, eu agradeço as perguntas ao Sr. Deputado João Ovaldo de Azevedo, que eu, obviamente, tenho que começar por dizer, porque o insulto que me faz não é a mim, é toda a classe dos arquitetos, não é que não sabem o valor da propriedade, é ridículo, não é? Os arquitetos é que constroem, portanto, todos os arquitetos sabem exatamente quanto é que custa construir e, portanto, sabem provavelmente muito melhor do que toda a gente e quanto tempo é que demora um processo em qualquer uma das câmaras, sabem muito melhor do que muitas profissões, quanto é que vale a propriedade. Portanto, isso, desculpe, eu percebo que se calhar pronto, foi só daqueles desvios que a pessoa faz quando está no Parlamento, mas na verdade... Mas ouça, então pronto, então era mesmo um insulto à classe toda. Pronto, olha, então respondo-lhe em nome da classe, respondo-lhe em nome da classe, que me parece que isso não é aceitável. Podemos discutir, ter visões diferentes, ter opiniões diferentes, e isso é bom. E é importante ouvir as ordens profissionais e podemos ter uma opinião diferente das ordens profissionais. Eu, como arquiteto, obviamente, percebo bem o que é que a minha ordem profissional está a dizer e percebo bem porque é que eles alertam para estas questões. E a maior parte das vezes, o trabalho era mais fácil dos arquitetos. Portanto, ao contrário, nunca se uniu tanto as ordens contra uma questão, e aqui não tem a ver sequer com o preço da habitação. As ordens, neste momento, estão todas unidas em defesa do território. E contra elas próprias vão ter menos trabalho. Mas elas sabem da importância que é haver estes 4 níveis de verificação. Portanto, e quando eu digo vinculativo e não vinculativo, é muito importante, porque, ou seja, mudar de rústico para solo rústico para urbano pode ser não vinculativo, já está. Pode ser, mas tem que haver um parecer que dê algum conforto às Assembleias Municipais, aos autarcas, aos serviços municipais, que há pelo menos 2 pessoas que olharam para a lei e que têm a certeza que aquilo pode ser assim. Portanto, pode ser não vinculativo para a classificação, rústico para urbano, tem que ser vinculativo para a reserva agrícola e para a reserva ecológica, porque os municípios não tutelam a reserva agrícola e a reserva ecológica. O conceito pode dizer a reserva agrícola e a reserva ecológica é um disparate, foi feito mal, então mudem a reserva agrícola e ecológica. Agora, há uma entidade que tutela a reserva que o país precisa para fazer agricultura, a reserva de solos, e que o país precisa para ter uma reserva ecológica. São entidades nacionais, os municípios não têm essa tutela, como é que eles podem ter a visão do que é o conjunto da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional? Não podem, não têm, eles estão aqui. A Reserva Agrícola Nacional e Ecológica, erradas ou certas, são uma coisa nacional. São reservas de solos nacionais, a própria palavra indica, são tuteladas por entidades nacionais. Portanto, o que se está a pedir aos autarcas é para tomarem decisões sobre coisas que têm uma tutela nacional. Não tem sentido, desculpe, não tem sentido. E não é uma questão de eles não quererem a responsabilidade, é que eles não têm instrumentos para ver o todo do território, não têm. Não é necessário fazer isto, não é. Portanto, e a conferência procedimental que o senhor diz é uma coisa que demora 20 dias e que está no 72A neste momento. Só tem que dizer, pega nela e mete também no 72B, é uma coisa tão simples, é copy-paste. Pega no que está no 72A e mete no 72B. São 20 dias úteis. E fica, o que é a conferência procedimental? Se calhar as pessoas não sabem, não é? Portanto, no fundo, é convidar as entidades que têm tutela sobre o território a pronunciarem-se sobre aquilo que se está ali a discutir. E têm 20 dias úteis para o fazer, não é anos, é 20 dias úteis. Isto dá uma segurança brutal, não só aos serviços municipais, que estão a fazer o melhor que podem, como aos autarcas todos que estão a votar naquilo e que ficam pessoalmente responsáveis pela alteração que estão a fazer. Está a tirar, ao tirar esta conferência procedimental, que é uma coisa tão simples e demora 20 dias, está a tirar o seguro destas pessoas, o seguro profissional. É um seguro profissional que existia na lei e que lhes estamos a tirar. E não é aqui que estão a tirar, tirou no Mais Habitação. Eu agora aqui a ideia é tentar reverter o que estava no Mais Habitação, porque estava assim na lei do Passos Coelho, o Mais Habitação escancarou essa porta. Eu achava que esta alteração podia, de facto, repor um mínimo de avanço. E aí sim era um avanço. E era um avanço até sobre a lei original, porque isso é que era interessante. Porque era um avanço, que é uma coisa muito simples, e dá é um seguro, é uma rede que nós estamos a dar aos autarcas todos desse país, porque senão arriscam-se. Eu sei que o Sr. Deputado está com as suas melhores intenções, já achar que eles querem imenso isto, mas arriscam-se a fazer um erro e daí a 2 ou 3 anos ter um processo em cima, uma investigação em cima, e nem sequer percebem bem porquê. Porque a lei é complexíssima, a maior parte das pessoas não a percebe. A sério, mesmo, é isto. Portanto, ou seja, é muito simples. Isto é uma defesa e uma rede de segurança e é muito simples de fazer. Copy-paste do 72A. Quando falam em conferência procedimental 20 dias, façam copy-paste para o 72B. E agora aqui já ficamos com uma rede que é muito melhor do que estava no Mais Habitação. E é muito melhor até do que a lei original, porque já permite que as transformações sejam feitas com unidades de execução sobre o Plano Diretor Municipal, que são coisas muito mais simples e muito mais ligeiras do que era a lei original, que obrigava a planos territoriais. Portanto, aí sim estamos a dar um passo em frente, a resolver o problema que o Sr. Deputado estava a dizer, porque usamos para as unidades de execução, que são instrumentos muito mais simples de fazer,
mas a garantir que os profissionais deste país, municipais, e que os autarcas deste país têm uma rede de segurança. É isto que eu quero garantir. Por isso é que eu estou a insistir tanto nisto, que isto para mim é, porque estamos a tirar-lhes a rede de segurança. Isso é uma coisa tão simples, e de facto aí avançávamos não só do que foi o Mais Habitação, mas avançávamos ainda do que foi depois o preço. Ouça, é assim, voltando ao preço, temos ideias diferentes, como é evidente, mas eu agora também tenho que apelar, não só, obviamente, também à minha condição de investigadora da cidade, de História Urbana, desde 1998, não é que eu não faço outra coisa senão estudar cidade, nomeadamente o crescimento de Londres, o crescimento de Paris e o crescimento de Lisboa, e com os estudos que eu tenho, para mim, parece-me, com aquilo que aconteceu em Lisboa, portanto, desde 2017 para cá, parece-me que isso não vai acontecer, mas se o senhor acredita que sim, vamos ver. Agora, eu acho que, pelo menos, esta rede tem que existir. Esta rede tem que existir. Eu acho que esta lei é um passo positivo na defesa do território. É um passo muito positivo, melhor do que o Mais Habitação. A parte da habitação, o grande passo foi a resolução do Conselho de Ministros que apoia aos 52 mil. Esse é o passo. Não vai ser este. Esse é que é o passo. Agora, não são coisas diferentes, mas não temos que misturar conceitos. Não temos. Isto tem que ser feito para defender o nosso território. Não tem nada a ver com o PRR, como é óbvio. Alguém disse isto ao Presidente da República, não sei porquê. O Sr. Presidente, coitado, pôs uma coisa que não tinha nada a ver. Mas isto é um passo que é fundamental ser dado, e ainda bem que estão a dar, para defender o território. Não tem nada a ver com a parte da habitação. A parte da habitação é outra e tem que ser feito aquilo que foi feito, que é apoiar os municípios a fazerem as suas soluções de habitação pública. Esse é, para mim, o único caminho. E fazer as parcerias público-privadas. Não tem uma coisa a ver com outra, mas não tem que usar esta justificação para alterar a lei do território. Não tem, ou seja, não é preciso. Está melhor assim, andem. Agora não digam que vai ficar mais barato, porque não é essa a justificação, não é o que lá está escrito sequer. Portanto, é que não é o que lá está escrito, está 125% 120% acima da mediana do... Eu sei, mas, Sr. Deputado, pronto, é isto, ouça. Ouça, pronto, é assim, não há problema nenhum. Ou seja, avancem com esta alteração, fica melhor do que o Mais Habitação e fica melhor do que a lei do Passos Coelho. Ótimo. Não acreditam que vai baixar. Vamos ver. Eu acho que esta lei tem que avançar. Ouça, agora estou no meu tempo. Não é? Agora, acreditam que vai baixar. Vamos ver. Agora, isto é importante e eu acho bem que se faça para controlar aquilo que se passa no território e a porta que foi aberta com Mais Habitação. E que noto que abriu não só para a pública, como para a outra toda, com o 72A.9. Portanto, isto é bom, tem que ser feito para defender o território. Se vai baixar aos novos preços da habitação, eu acho que isso é outra conversa. São outras políticas que este Governo está a fazer e bem. Esgotou o seu tempo, por acaso. Mas vai ter a oportunidade de intervir. A Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, vai colocar questões e, a seguir, a Sra. Arquiteta fará a intervenção, então. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Arquiteta Filipa Roseta, Sra. Vereadora. E obrigada por estar aqui connosco. De facto, este decreto-lei para nós tem vários problemas. É óbvio para nós que não vem de todo resolver o problema da habitação, embora seja esse o motivo que o Governo aponta para o trazer, mas parece-nos que de facto vem trazer vários problemas para o território que importa resolver e não vai resolver o problema da habitação. E por isso queria só fazer algumas perguntas, algumas só para confirmar. Portanto, na cidade de Lisboa não temos terrenos rústicos que possam ser transformados em terrenos urbanos através desta lei? Isso era uma pergunta. E a outra, a senhora arquiteta já referiu, que haverá na cidade de Lisboa solo para construir 38 mil casas. A minha pergunta tem mais a ver também com olhar para a grande área metropolitana de Lisboa, porque é assim que temos de ver, e na verdade o que tem acontecido nos últimos anos é que as pessoas têm sido obrigadas a sair de Lisboa por causa dos preços da habitação, e portanto gostava de perceber, dentro da área metropolitana de Lisboa, o que é que impacto é que esta lei pode trazer e que impacto é que isso pode ter nas pessoas que moram na cidade de Lisboa, porque um dos nossos receios com esta lei tem a ver exatamente com
este fenómeno que tem acontecido, que as pessoas estão a morar cada vez mais longe do sítio onde trabalham, o que tem imensas implicações na sua qualidade de vida, no tempo para a família e no desenraizamento do local onde tradicionalmente viviam. E, portanto, esta questão de se poder construir em terrenos mais longínquos do sítio onde as pessoas trabalham, parece-nos que é fomentada por este decreto-lei e era algo que nós somos a favor da revogação do decreto-lei e de uma abordagem muito mais centrada nos centros das cidades. Isso leva-me à questão que a senhora arquiteta referiu do problema da procura global, que é um problema real e que nós temos de conseguir abordar. Nós, por mais oferta que seja colocada no mercado, a verdade é que temos uma procura global e, portanto, nós não podemos trabalhar apenas do lado da oferta, nós temos de trabalhar do lado da oferta e do lado da procura. Temos de garantir mais habitação pública, sim, mas também temos de perceber como é que conseguimos regular de alguma forma esta questão da procura global para que a habitação pública que exista consiga, de facto, ter influência no mercado da habitação. Porque se continuamos a ter uma procura global, o mercado continua a ser altamente influenciado por essa procura global e mesmo com muita habitação pública é difícil fazer essa regulação do mercado. Por outro lado, também preocupa-nos o impacto que isto tem no território, exatamente nas áreas que a senhora arquiteta referiu, no litoral, entre Lisboa e o Algarve. E aí nós temos um território muito particular, com características naturais muito importantes e que é importante salvaguardar. E, portanto, gostávamos de perceber concretamente qual é que é o impacto que considera que este decreto-lei, como está, que poderá ter. Por outro lado, nós temos receio que, em nível de especulação, a especulação continua a existir e que o decreto-lei não venha a resolver e, portanto, os preços da habitação em Lisboa, especialmente, continuem a aumentar, porque, na verdade, o custo da habitação é especialmente grave nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa, e depois tem-se espalhado em todos os municípios à volta de Lisboa e, portanto, gostávamos de perceber também o que é que pode ser feito para controlar o preço da habitação em Lisboa e que não se está a conseguir fazer em Lisboa e que mecanismos é que do lado do Governo e da legislação nacional podem ser adotados. Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Arquiteto, então, para responder, são 3 minutos, com alguma tolerância, naturalmente, e será, então, a sua última intervenção. Está bem? Perfeito. Faz favor. Obrigado. Também só para... Foram muitas e, portanto, em 3 minutos é pouco. Eu vou só tentar ver aquilo que não falei ainda. E, acima de tudo, parece-me que tem que ficar muito claro também para o LIVRE, não sei qual é a vossa opção, isto é melhor para o território, isto é melhor do que estava no Mais Habitação, que estava em vigor antes. Porque o Mais Habitação escancarava esta porta sem unidade de execução, sem coisa nenhuma. Portanto, o que está agora é melhor do que o Mais Habitação. Isto tem que ficar claro. Mas não quer dizer que esteja bem. Portanto, nós temos que reverter o que estava no Mais Habitação. Já na altura alertámos para isto, porque o impacto no território era total e não era só público, volto a dizer, 72A.9 não era só para a habitação pública. Portanto, havia ali um buraco gigantesco para toda a habitação. Portanto, tem que haver uma alteração à lei, não tenho dúvidas. Não fazer ficou Mais Habitação, é pior. Portanto, tem que haver aqui alguma alteração. Agora, esta alteração tem que ser feita com cabeça para defender o território. Portanto, falámos muito da questão do preço. Eu volto a dizer, para mim, esta alteração é boa se conseguimos ter a conferência procedimental no 72B, que é para ter a certeza que não se tira a rede de segurança aos serviços técnicos municipais e aos políticos municipais, que vão ficar depois responsáveis, até legalmente, por todas as decisões, sem nenhum escrutínio, sem nenhuma rede, sem nenhuma segurança. Isto é um ponto. Agora, sobre o valor, o que é que nós podemos fazer para baixar? É tudo o que nós estamos a fazer em Lisboa, que eu acho que a senhora deputada conhece bem. Portanto, no fundo, é o quê? É conseguir um sistema onde nós temos o privado a funcionar livremente, mercado livre, o público a dar habitação não só aos mais carenciados como à classe média, o apoio à renda é um instrumento fortíssimo também, e, acima de tudo, que é o que falta, são as parcerias, que é o que eu acho que este Governo também vai fazer, no fundo, ou seja, parcerias em que o público cede o terreno e há um apoio aos privados para fazerem renda acessível. E a renda acessível é aí 20% abaixo do mercado e 30% dos rendimentos das famílias. Tem que cruzar os dois parâmetros. Este é o caminho. Nós temos de ter esse sistema municipal a funcionar, este sistema nacional a funcionar, que junta privado, público e parcerias. Tudo tem que estar a funcionar.
Portanto, isto, no fundo, vai apostar muito este mercado da habitação sem fins lucrativos que já existe em todas as cidades europeias, existe em Londres, as Housing Associations, existe em todo o lado. Portanto, nem sequer é uma questão... Portanto, tem que haver aqui um mercado controlado que não impede o livre de funcionar. Eu não acho que a procura global seja um problema, se calhar isto diverge-nos, ou seja, é bom, não é um problema, é um facto. Nós temos é que perceber que ainda bem que as pessoas gostam do nosso país, ainda bem que nós somos um país cosmopolita, ainda bem que isso existe, não é uma coisa negativa, ainda bem. Agora, e há investimento no país por causa disso, vêm para cá, investem, reabilitam, fazem, constroem, bom, é bom. Agora, tem é que se perceber o fenómeno. E, portanto, percebendo o fenómeno, nós temos que defender os que cá estão, ou seja, venha à procura global, mas temos que defender o que cá estão, que os que cá estão não podem ser empurrados para fora do seu território por causa da procura global, não é? Portanto, nós temos que defender as pessoas, os nossos que aqui vivem. Portanto, venha à procura global, não tenho problema nenhum com isso, temos que defender as pessoas que cá estão. E eu volto a dizer, Lisboa é muito assimétrica de outros, no Algarve. Eu entendo que há municípios no Algarve que não têm solo para fazer habitação, isto é que é dramático. E têm que ter. Mas a lei não impede que tenham. Não impede, ninguém está a dizer que parou isso, não. Eles têm que justificar, ou seja, têm que fundamentar. Isso é que não pode ser retirado da lei. Tem que haver uma fundamentação. Portanto, o município diz, olha, eu não tenho território para fazer habitação, eu tenho que fazer exclusões da REN e da REN, porque senão isto é impossível e as pessoas ficam revoltadas porque não têm habitação. Eu percebo isto, há municípios no Algarve assim. Portanto, têm que fazer exclusões, mas tem que haver validação a 4 níveis. Acho que isto ninguém está a dizer para parar a construção, nem para parar a construção dos... Ninguém está a dizer isso. Pode haver essa expansão, mas tem que haver os 4 níveis. É só isto. É muito simples. É que é tão simples como pôr conferência procedimental no 72B. 20 dias úteis de resposta. Vinculativo se for na REN e na REN. Não vinculativo se for para rústico e urbano. Esta simples alteração defende muita gente neste país. Portanto, não é assim tão complicado. Eu acho que ficávamos todos mais descansados, porque podíamos aumentar os perímetros urbanos. Isto era um passo positivo, porque era mais fácil em termos de operacionalização. Era as unidades de execução, em vez dos planos territoriais que estavam na lei original do Passos Coelho. Portanto, era um avanço. Aliás, este introduz muitas alterações boas no 123, permitindo que estacionamento, por exemplo, seja feito de uma maneira simplificada, um regime simplificado, que já não precisa desses anos todos que o Sr. Deputado falava há pouco. Portanto, o 123 aqui está melhor. É só isto. Só estamos a pedir isto. Metam lá a conferência procedimental 20 dias no 72B, que já ficamos todos mais descansados. Sobre o valor, a minha visão é que nada devia ser medianas nacionais, que seja qual for, que seja o que for que inventem agora, que façam referência a medianas do Conselho, porque a mediana nacional não tem nada a ver com cada concelho, varia completamente. Não se pode fazer, em termos de território, não se pode fazer medianas nacionais. Lisboa não tem nada a ver com Vimioso, nada. Portanto, em termos de valor do território, o que tem que se fazer é investir em habitação nas zonas de pressão. E nos outros nós temos que investir em transportes, centralidades, tem que se fazer outras coisas, pôr polos económicos para as pessoas irem para lá. Portanto, o que se tem que fazer nos outros concelhos de desertificação é investir em economia, é investir em ter centralidades económicas. Isto é que é a visão do país, ou seja, investir em transportes e atividades económicas nos polos de desertificação e investir em habitação pública nos polos com a pressão urbanística. Portanto, o meu conselho é que não haja medianas nacionais. Seja qual for o conceito que inventem, não haja medianas nacionais, porque o país é demasiado assimétrico para haver medianas nacionais. Sim, senhora, Sra. Arquiteta, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, com isto terminamos esta audição. Nós vamos ter agora uma suspensão de trabalhos até às 11 horas. Isto resulta das... Dê-me só um minuto que eu depois acompanho, está bem? Está dentro da hora, isto resulta da audição do arquiteto Sidónio Pardal de ontem, que era para ser agora, mas depois passou para ontem, e eu estava a verificar se havia condições de começarmos já com a ordem do dia, para aproveitar este tempo, mas vejo que não há condições, porque faltam aqui deputados que têm previsto intervir nesse período, de outros grupos, e, portanto, faremos esta suspensão e às 11 horas retomamos com a audição do Presidente da Câmara de Oeiras. Sr. Deputado, faz favor. Sim. Como eu acabei de dizer, às 11 horas recomeçamos com a audição do Sr. Presidente da Câmara de Oeiras. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até já, então.